Você provavelmente já deve ter parado para pensar se não valeria a pena investir na China, considerando guerra comercial que existe entre os Estados Unidos e a China, né? Existe uma tendência muito forte mundial para um fortalecimento chinês em termos econômicos, e você já deve ter parado para pensar, se eu invisto no exterior, por que eu não poderia também investir na China? E é por isso que nesse vídeo eu vou mostrar para você 3 possibilidades de ETFs para você investir na China através das bolsas americanas e como que o mercado chinês funciona em geral para investidores como nós, brasileiros, no geral. Então, se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos e nesse canal eu falo como você monta uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil, investindo no exterior, investindo de uma maneira passiva e sistemática. Então já aproveita, me segue no Instagram, é otavio.paranhos. Todos os dias eu respondo várias perguntas por lá. Então vamos direto para o conteúdo. Um dos primeiros motivos pelos quais você poderia pensar em investir na China, qual é? Quando a gente observa o peso da China em termos de capitalização de mercado nos índices no mundo, ou seja, se você investir em um ETF global e um fundo global, a China vai ter um peso aproximado hoje aproximadamente de 5%. Em contraposição, os Estados Unidos têm um peso hoje de mais ou menos 57%, certo? Mas a China tem um PIB que não está tão longe dos Estados Unidos. Na realidade, em paridade de poder de compra, a China já ultrapassou os Estados Unidos em PIB. Mas em dólares mesmo, diretamente, hoje a China tem um PIB que é mais ou menos 17% do PIB mundial. Os Estados Unidos têm um PIB de 26% do PIB mundial. Então você vê que a China tem uma representatividade gigantesca na economia, mas só 5% de representação no volume de ações no mercado, certo? Então isso pode ser um grande motivo para você investir. Lógico que ao longo do tempo a China tende a naturalmente passar a representar uma fatia bem maior do mercado. A primeira coisa que você tem que entender é como que a China se estrutura na parte do mercado de ações. Aqui você vê o mapa da China e existem 3 principais bolsas de valores na China que você precisa saber quais são para entender de fato as diferenças entre as ações, porque a diferença é bem grande. A primeira bolsa que existe é a bolsa de Xangai, certo? Esta bolsa está na China continental, que a gente chama, certo? Então é basicamente o próprio país. E aqui abaixo, conforme você vê, existe Hong Kong e existe Shenzhen. Nessas 2 cidades existem bolsas de valores que também negociam ações chinesas. Shenzhen também está na China continental e Hong Kong é uma cidade autônoma que pertencia ao Reino Unido até 1997, depois disso foi cedida para a China, mas ainda hoje é uma cidade autônoma, é uma região autônoma que possui sim um sistema jurídico próprio, um sistema econômico próprio, inclusive uma moeda própria que é o dólar de Hong Kong. E é importante você entender que existem 3 bolsas de valores, sendo que uma delas é muito mais aberta ao exterior, é muito mais aberta a investimentos estrangeiros. Hong Kong sempre foi um entreposto de comércio gigantesco, certo? Enquanto a China comunista era fechada para o mundo, Hong Kong era aberto. Então hoje existem 3 bolsas de valores na China, a de Shanghai, a de Shenzhen, que estão na China continental, que eles chamam de Mainland China, e nessas 2 bolsas de valores é possível negociar ações em renminbi chinês. Em Hong Kong, que é uma região autônoma, é possível negociar em dólares de Hong Kong. Agora, em relação à negociação de ações, já houve muita integração, então é possível hoje sim, inclusive investidores estrangeiros negociarem na bolsa de Shanghai e na bolsa de Shenzhen através do que eles chamam de Stock Connect, certo? Então, é possível que investidores de Hong Kong invistam na parte da China continental, que era predominantemente somente para investidores locais, somente para o governo, somente para chineses. E agora é possível também investidores estrangeiros, através deste sistema Stock Connect de Hong Kong, investir também na China continental. E o inverso também é verdade, é possível agora chineses investirem em Hong Kong e, portanto, também em ações chinesas que não eram listadas nas bolsas de valores da China continental. Conforme a gente vê aqui, obviamente, a quantidade de dinheiro que sai
de Hong Kong para investir na China continental é bem maior, porque o mundo inteiro, os investidores institucionais inteiros do mundo inteiro, da Europa, dos Estados Unidos, querendo investir na China por qualquer motivo, eles investem a partir de Hong Kong, certo? Então, a quantidade de dinheiro que entra por meio desta ligação do sul para o norte, ou seja, de Hong Kong para a China continental, é bem maior. Conforme você vê aqui, mais ou menos este fluxo de capital começou a entrar fortemente em 2014 e ele é incessante, certo? Ele é muito forte, cada vez mais investidores do mundo inteiro, investidores institucionais, fundos de investimento como os próprios ETFs, investem cada vez mais em ações da China continental. É importante você entender que em Xangai e em Shenzhen, que são as duas bolsas de valores da China continental, você tem aqui uma participação de estatais muito grande em Xangai, e em Shenzhen você tem 1/4 das empresas que ainda são estatais. Você tem que entender que quando você investe na China, você está totalmente sujeito às políticas internas do governo chinês. O câmbio ele é controlado, as ações são fortemente controladas pelo governo chinês, então você tem que saber que você está sujeito às regras do jogo do governo chinês, certo? Conforme você vê aqui também, pela bolsa de Xangai e de Shenzhen, você vê que existe apenas 7,3% de participação de estrangeiros hoje, certo? Isso aqui para o que eles chamam de A-shares. A-shares são os tipos de ações que são negociados na moeda chinesa, o renminbi. Este tipo de ação é principalmente relativo àquelas empresas mais internas da China, principalmente relativas a consumo. As empresas de tecnologia, as grandes como Alibaba, etc., tenderam a migrar para listagens em Hong Kong e também nos Estados Unidos. Conforme você vê aqui, a bolsa de Xangai e de Shenzhen tem uma maioria de negociação de investidores do varejo, ou seja, pequenos investidores, são os chineses colocando a sua poupança no mercado de capitais. Contrariamente, Hong Kong tem uma participação de investidores institucionais muito maior, obviamente, porque os fundos mundiais estão colocando dinheiro em Hong Kong. Um americano, um europeu ou até um brasileiro que queira investir em empresas chinesas, o faz através de fundos, através da Bolsa de Hong Kong. É muito pouco provável que um investidor europeu americano vá abrir uma conta lá na Bolsa de Hong Kong. A gente vê o que nos tipos de ações chinesas. Na parte da China continental, na bolsa de Xangai e de Shenzhen, é possível você negociar ações do tipo A-shares, que nada mais são do que ações negociadas em renminbi, que é a moeda chinesa, e também em B-shares, que são ações negociadas em dólares e também em dólares de Hong Kong. Contrariamente a isso, em Hong Kong você negocia o que eles chamam de H-shares, né? H-shares, que são também, logicamente, empresas chinesas listadas em moeda de Hong Kong, no dólar de Hong Kong. E nos Estados Unidos também é possível haver empresas chinesas que são listadas nos Estados Unidos, que eles chamam de N-shares e, portanto, negociadas em dólares dos Estados Unidos. Todas essas são empresas chinesas, mas estão sujeitas a legislações diferentes e a moedas diferentes de negociação. Conforme você vê aqui o tamanho das bolsas, certo? A bolsa de Nova York, obviamente, é a maior do mundo, tem 24 trilhões de dólares. A da Nasdaq é a segunda, de Tóquio é a terceira, mas depois você já vê que já vem Xangai aqui, você vê que tem Hong Kong aqui na sexta posição e Shenzhen já vem na oitava posição. Então agora eu vou mostrar para você 3 ETFs para você conseguir investir em ações chinesas. O primeiro ETF é o MCHI, é o iShares MSCI China ETF. Eu mencionei este ETF aqui por quê? Porque ele é o mais amplo de todos. Ele, conforme você vê aqui nas regras do índice, ele seleciona ações tanto listadas em Xangai, quanto em Hong Kong, quanto em Shenzhen. E de diversos tipos, certo? Tanto a A-shares, que são principalmente aquelas ações mais internas da China continental e, portanto, que estão mais sujeitas ao consumo interno da China, como também as ações listadas em Hong Kong, que costumam ser ações mais abertas ao mercado internacional, em geral ações de tecnologia, etc., aqui com 28%, também as Red Chips, que são empresas
com a predominância de controle estatal chinês, e também 19% em empresas que são listadas fora da China, fora de Hong Kong, principalmente nos Estados Unidos e principalmente em outros países, como até a Bolsa de Londres, certo? Existem muitas empresas que são negociadas fora da China. Você vê que este ETF, ele dá aqui uma amplitude muito grande, então você está investindo na China de maneira geral. Este aqui é o ETF mais amplo, que tem que dar exposição de fato ao crescimento da economia chinesa, certo? E tem uma taxa de administração bem alta. Em geral, os ETFs chineses têm taxas altas por causa das limitações que ainda existem para a negociação de ativos, principalmente do tipo A-shares, certo? Então, uma taxa relativamente alta. Conforme você vê aqui na parte de portfólio, ele investe aqui uma parte muito grande na parte de consumo discricionário, comunicação. Na realidade, esses dois setores aqui é o setor de tecnologia, né? Você vê o Alibaba, por exemplo, que é aquela grande empresa de tecnologia, ele é considerado aqui consumo discricionário, ele é equivalente a uma Amazon aí na China, certo? Tem a Tencent também, que é uma empresa de tecnologia gigantesca, e está enquadrado no setor de comunicação. Então você vê que a maioria de um ETF chinês em tese neutro já está exposto à tecnologia. O segundo ETF que eu queria trazer para você é o CQQQ, que é um ETF da Invesco que investe em tecnologia na China. Conforme você vê a parte de portfólio, ele foca exclusivamente nesta parte de tecnologia, certo? Então, serviços de comunicação e tecnologia da informação. Quando você vê as principais empresas, você vê a Tencent, a segunda é a Meituan Dianping, que é uma grande empresa também de tecnologia na China, Baidu, etc. Então, se você quer focar na parte de tecnologia na China, este ETF faz bastante sentido, certo? Ele tem aqui uma taxa de administração de aproximadamente 0,70%, conforme você viu, é alta, tá? Isso é comum nos ETFs chineses. E este ETF, ele segue o índice FTSE China, que inclui as empresas do tipo A-shares, e ele tem limitação pelo tamanho das empresas. Conforme você vê aqui, ele dá um limite máximo para o qual algumas empresas podem ter. Então, por exemplo, a primeira empresa pode ter no máximo 10%, a segunda empresa 9%, a terceira empresa 8% e assim sucessivamente, para evitar aí um sobrepeso em cima de alguma empresa específica. E o último ETF que eu queria trazer para você para exposição à China é justamente a inclusão somente de A-shares, que é o ETF da Xtrackers ASHR, que o nome dele é Harvest CSI 300 China A-shares, ou seja, ele só investe naquelas empresas da China continental que são bem mais focadas na parte do consumo interno chinês, certo? Menos focados em empresas internacionais. E este ETF, ele dá um peso bem maior a setores internos da China. Então, se você quer ter exposição ao crescimento chinês, faz muito mais sentido ETFs focados nesta parte. Então, você vê aqui serviços financeiros, consumer staples, que é aquele consumo não discricionário, certo? É aquele consumo recorrente de farmácias, supermercados, etc. Também a gente vê tecnologia da informação, empresas industriais, consumo discricionário, saúde tem um peso bem maior aqui, de praticamente 10%. Então faz bem mais sentido, se você quer ter de fato aquela exposição ao desenvolvimento interno chinês, você investir nesse tipo de ETF. Fazendo uma comparação final aqui de setores, você vê que o ETF MCHI investe muito mais na parte de tecnologia e o ETF ASHR investe somente em empresas do tipo A-shares. Ele é muito menos focado aqui na parte de serviços de comunicação e muito menos focado na parte de consumo discricionário, que na realidade é o Alibaba, que é uma grande empresa chinesa, investe bem mais, por exemplo, no setor financeiro, que é muito mais interno do que externo da China. Então, se você quiser uma exposição somente dentro da China, o ETF ASHR faz bem mais sentido. Agora, como você já deve saber pelos outros vídeos deste canal, eu não sou adepto a investir especialmente em um ETF focado de um país, porque o risco específico dessa geografia não é compensado por uma maior expectativa de retorno. Eu sempre prefiro investir em um ETF mais amplo. Então, se você quer exposição à China, você já consegue fazer isso com um ETF como, por exemplo, o VWO, que é da Vanguard, que investe em mercados emergentes de maneira geral. Conforme você vê aqui na parte de portfólio, quando a gente divide pelo peso dos países, a China já tem metade deste índice, certo? 45% deste índice já é basicamente aquele índice que a gente viu, MCHI, da MSCI.
E mostrando para você no gráfico como que estes ETFs eles desempenharam, você vê que o mercado chinês é extremamente volátil, principalmente porque, como você viu, as duas bolsas que estão na China continental, que é Shanghai e Shenzhen, essas duas bolsas são predominantemente investidas por investidores de varejo, pequenos investidores, enfim, que não têm movimentos muito claros, obviamente, como você sabe. Então você vê que é extremamente volátil. O ETF de tecnologia, que é essa linha vermelha aqui, foi o que melhor performou. Desde 2010 ele teve um crescimento de 200%, mas com grandes variações, certo? Quando eu retiro o ETF CQQQ e fico somente com o mercado um pouco mais genérico e não somente de tecnologia, você vê que o ETF ASHR da Xtrackers, que é só daquelas ações A-Shares, você vê que ele foi extremamente volátil aqui no período de 2015, cresceu muito e até agora ele teve uma manutenção das suas cotações. Agora, quando a gente compara com o MCHI, que investe de maneira mais ampla tanto dentro quanto fora das bolsas chinesas, certo? Então também nos Estados Unidos, também em Hong Kong, você vê que foi um pouco mais linear, foi menos volátil. Você vê que nos últimos 2-3 anos a tendência é que estes ETFs tendam aí a se equilibrar. Por quê? Porque existem muitos investidores entrando na China, saindo da China também, então o mercado tende a ficar mais eficiente. O governo chinês está liberando aí os investimentos para empresas chinesas e liberando o acesso para investidores estrangeiros, então o mercado está ficando mais equilibrado. Então você vê que nos últimos 2 anos a performance foi praticamente idêntica. Cabe salientar que quando a gente coloca um ETF justamente de mercado emergente, como por exemplo o VWO, que tem uma parcela muito grande já de China dentro dele, você vê aqui que nos últimos 2-3 anos eles tiveram uma performance relativamente parecida, certo? O VWO, esta linha vermelha, teve uma performance parecida com a linha laranja, que é o MCHI, que investe de maneira geral em todas as empresas chinesas, tanto da China continental quanto de fora da China. Conforme você vê, esta parte aqui anterior, que é 2017, não é bem representativa do que vai acontecer no futuro, certo? Cada vez mais, a partir de 2018, empresas do tipo A-Shares foram incluídas nos índices neutros, nos índices amplos chineses e entraram nos mercados emergentes. Então, hoje, o VWO já tem sim empresas do tipo A-Shares que não havia no passado. Então, para mim, faz bem mais sentido investir em um ETF somente de mercados emergentes, mas se você quiser exposição exclusiva ao mercado chinês, faz sentido você investir nesses 2 outros ETFs. Fazendo um resumo aqui para você, então, o ETF ASHR da Xtrackers investe somente em empresas mais internas da China, o ETF CQQQ investe em empresas de tecnologia da China, o ETF MCHI é um geral que investe em tudo que se refere a empresas chinesas, e o VWO seria a minha aposta nesse sentido, considerando que ele tende aí a equilibrar mais outros mercados emergentes e você já tem uma excelente exposição chinesa dentro deste ETF. Então, se você gostou desse conteúdo, coloca aqui nos comentários o que você achou. Se você quer ver outros conteúdos tipo esse, qual o outro tipo de conteúdo que você quer ver, e dá um like se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!